chamo Marcos, e até pouco tempo atrás eu era motorista de caminhão. Pelo menos era o que eu dizia para mim mesmo, antes daquela madrugada em que tudo mudou. Era uma noite sufocante de verão. As janelas do caminhão abertas de nada adiantavam contra o calor que parecia grudar na pele como um manto invisível. Eu dirigia há horas, atravessando a longa e esquecida BR-340. Um trecho antigo, pouco usado, cercado apenas por mata e fazendas abandonadas. Àquela altura, o rádio só chiava, incapaz de captar qualquer estação. Meu celular, sem sinal, desde quilômetros atrás. Eu estava sozinho, ou pelo menos era o que eu pensava. A estrada parecia se estender como uma fita infinita sob os faróis do caminhão, cortando a escuridão densa. Foi então que vi, à margem da rodovia, uma figura. Era uma pessoa, parada no acostamento, quase invisível no negrume da noite. À medida que me aproximei, percebi que era um homem, com roupas antigas. Um paletó amarrotado, calça de tecido grosso e um chapéu gasto que parecia tirado de outro tempo. Ele levantou o braço lentamente, pedindo carona. Algo dentro de mim gritou para não parar. Mas contra todo instinto, desacelerei. Talvez fosse a solidão ou o cansaço. Talvez fosse a simples educação do interior. Ninguém deixava alguém para trás naquela estrada esquecida por Deus. Parei o caminhão alguns metros à frente. Olhei pelo retrovisor. Ele não se mexia. Suspirei, engatei a ré devagar. O homem caminhou até a porta arrastando os pés. "Boa noite", ele disse, a voz rouca, como se tivesse atravessado desertos para chegar ali. "Para onde vai?", perguntei, tentando sorrir. Ele hesitou por um instante, depois respondeu: "Para o fim da estrada." Não entendi bem o que ele queria dizer, mas achei melhor não perguntar. Fiz um gesto para que entrasse. Ele subiu na boleia com um gemido baixo, como se os ossos do corpo estalassem a cada movimento. Assim que fechou a porta, uma onda de frio invadiu a cabine. O suor que encharcava minha camisa pareceu congelar sobre a pele. Olhei de relance para ele. Estava imóvel, mãos no colo, encarando o para-brisa com olhos vazios. Não disse mais nada. Eu voltei a dirigir, tentando ignorar a presença dele. Mas era impossível. O ar ao meu redor parecia pesar, como se o caminhão carregasse muito mais que apenas duas almas. O cheiro de terra molhada, de madeira velha, de coisa esquecida, preencheu o espaço. E então começaram os sussurros. Os sussurros eram baixos no começo, quase indistinguíveis do ronco do motor e do vento, que batia nas frestas da janela. Achei que fosse minha mente cansada pregando peças, mas com o passar dos quilômetros, eles ficaram mais nítidos. Não vinham do rádio, não vinham de fora, vinham de dentro da cabine. Palavras desconexas, resmungos em tom de lamentação, como se houvesse mais alguém no caminhão além de nós dois. Olhei de soslaio para o estranho. Ele não parecia ouvir nada. Continuava ali, imóvel, encarando o vazio. Tentei ignorar. Foquei meus olhos na estrada, mas ela parecia se esticar, como se eu estivesse andando em círculos. As árvores à margem da pista assumiam formas distorcidas, galhos retorcidos como mãos tentando agarrar qualquer um que passasse. Comecei a suar frio. "Está perdido?", perguntou o homem sem mover a cabeça. Sua voz cortou o silêncio como uma lâmina enferrujada. Eu não sabia como responder. A pergunta parecia ter um peso oculto, como se a resposta pudesse selar meu destino. "Não, acho que não", gaguejei. Ele soltou um som estranho, algo entre uma risada abafada e um pigarro. "Todos se perdem cedo ou tarde", murmurou. O desconforto que me tomou foi tão grande que considerei parar o caminhão e mandá-lo descer. Mas a estrada não acabava nunca. O GPS havia travado horas atrás e eu já nem sabia em que ponto da BR-340 estava. Foi então que vi o que não devia ver. No retrovisor, o reflexo dele não era o mesmo homem que estava ao meu lado. Era uma figura pálida, de olhos fundos, com a pele rasgada em vários pontos, como se tivesse sido arrastada pela estrada. O chapéu mal cobria o crânio parcialmente exposto, e o paletó estava rasgado, manchado de algo escuro e antigo. Engoli em seco. Olhei para ele diretamente. Era o mesmo homem, aparentemente normal, sem feridas,
sem sinais de morte. Mas o espelho não mentia. O espelho mostrava a verdade. Quis frear, parar, correr. Mas uma força invisível parecia colar meus pés ao acelerador. A estrada começou a mudar. As árvores às margens agora estavam mortas, secas, como esqueletos retorcidos. A neblina subiu, densa, engolindo o asfalto. Eu mal via além de alguns metros. O caminhão parecia andar mais pesado a cada metro, como se carregasse toneladas de dor e sofrimento. E o passageiro? O passageiro agora olhava para mim. Seus olhos eram 2 buracos negros, sugando toda a luz da cabine. Quando abriu a boca para falar, ouvi como se fossem 1000 vozes ao mesmo tempo. Estamos chegando. Chegando onde? Gritei, a voz embargada de terror. Ele não respondeu. Apenas apontou para a frente. E foi aí que vi. À frente, a estrada terminava abruptamente, desmoronando numa ribanceira sem fim. Se eu continuasse, seria minha morte certa. Pisei no freio com toda a força. O caminhão derrapou, os pneus gritaram no asfalto, mas o veículo não parava, como se uma força me arrastasse direto para o abismo. Não! Berrei, puxando o volante para o lado. O caminhão deslizou, virou de lado e finalmente parou, a poucos metros da beira do precipício. Ofegante, tremendo, olhei para o banco do passageiro. Estava vazio. O estranho havia desaparecido, mas não estava sozinho. Atrás de mim, no espelho, dezenas, não centenas, de rostos pálidos me encaravam pela escuridão da cabine. Todos mortos. Todos caroneiros de uma viagem sem retorno. Foi então que compreendi. A BR-340, naquele trecho esquecido, era mais do que uma estrada. Era um corredor de almas perdidas, vagando entre o mundo dos vivos e dos mortos. E eu quase havia me tornado mais um deles. Liguei o caminhão com as mãos tremendo, dei meia volta e fugi daquele lugar como um condenado escapando do inferno. Não olhei para trás, não me atrevi. Mesmo após escapar da ribanceira, a sensação de perigo não desapareceu. A cada quilômetro que percorria, olhando apenas para frente, sentia a presença dele, ou deles. Era como se aquela legião de rostos famintos me seguisse, grudada à sombra do caminhão. O relógio no painel piscava errático. 2h13 da manhã. 2h13. 2h13. Os minutos não passavam. Era como se o tempo tivesse sido engolido pela estrada. O asfalto se tornava cada vez mais irregular, com rachaduras que pareciam formar palavras que eu preferia não decifrar. Por vezes achava ver vultos cruzando a pista, rápidos demais para serem humanos. É só o cansaço, eu dizia para mim mesmo. É só o medo. Mas quando olhei para o retrovisor novamente, contra toda a lógica, contra toda a minha vontade, vi o que realmente estava me seguindo. Era ele, o caroneiro, correndo atrás do caminhão, como se não precisasse tocar o chão, deslizando pelo ar pesado da madrugada. Seus braços esticados, os olhos mortos fixos em mim. Atrás dele, dezenas de outros espectros corriam também, surgindo da névoa como pesadelos famintos. Pisei fundo no acelerador. O caminhão rugiu, vibrando sob minhas mãos, mas parecia arrastar uma âncora invisível. As luzes do painel começaram a piscar. A rádio, antes muda, ligou sozinha. E o que saiu dela não foi música, mas uma voz grotesca, cheia de estática, repetindo a mesma frase. Volte para a estrada, volte para a estrada, volte para a estrada. Tapei os ouvidos, desesperado, mas as palavras pareciam sair de dentro da minha cabeça. À frente, as árvores se fechavam em túneis de galhos secos e quebradiços. A neblina engoliu os faróis e, por alguns segundos, eu não via absolutamente nada. Quando a visibilidade voltou, quase gritei. O caminhão estava cercado. Figuras surgiam dos 2 lados da estrada, paradas, olhando para mim. Rostos sem olhos, bocas costuradas, corpos dilacerados pelas marcas de acidentes antigos. E entre eles, reconheci o caroneiro, parado bem no meio da pista. Não dava tempo de desviar. Fechei os olhos e passei por cima. O impacto nunca veio. Quando abri os olhos, a estrada estava vazia novamente. Mas a cabine,
A cabine estava diferente. O cheiro de podre era insuportável. As janelas estavam embaçadas, como se respirações invisíveis as tivessem tomado. E no painel, rabiscadas com algo que parecia sangue seco, 2 palavras: não acabou. Finalmente, após o que pareceram horas eternas, vi uma luz adiante. Uma placa de posto de gasolina. Um oásis de civilização em meio à loucura. Quase chorei de alívio. Entrei no posto a toda velocidade, estacionei desajeitado, desliguei o motor e desci tropeçando do caminhão. O frentista, um homem velho e magro, me olhou de forma estranha. "Você veio da BR-340?" perguntou franzindo a testa. Assenti, ainda ofegante. Ele balançou a cabeça sombrio. "Você deu carona para alguém lá?" Eu gelei. Como sabe?" O velho não respondeu de imediato. Apenas apontou para algo no para-choque do caminhão. Fui até lá, hesitante. Meu estômago revirou ao ver. Cravadas na lataria, como se queimadas a ferro, estavam marcas de mãos. Muitas mãos, espalmadas, deformadas, tentando se agarrar a algo ou a alguém. O frentista soltou um suspiro cansado. "Você viu eles, né?" Quem são?" Sussurrei. Ele limpou a testa suada e disse: "Aquela estrada foi interditada há quase 30 anos. Um deslizamento levou um ônibus cheio de gente para a morte, numa curva cega. Nunca recuperaram todos os corpos. Às vezes, os espíritos aparecem, pedindo carona, tentando sair de lá." Engoli em seco. "Mas eu não parei para ninguém. Só para um homem." O velho assentiu, sombrio. "Eles mandam um primeiro, um escador, entende?" Disse. "Um deles se mostra para te parar. Depois que você para, eles vêm atrás." Olhei para o caminhão, para as marcas, para a noite ainda cerrada, além da luz do posto. O velho apertou meu ombro. "Não adianta fugir, rapaz." O que eu faço?" Ele soltou um riso triste. "Você tem que levá-los até o fim da estrada." "Mas, e se eu não quiser?" O frentista me olhou nos olhos, sério como a morte. "Eles virão te buscar." Eu não quis acreditar no que o frentista dissera. Naquela madrugada, tentei convencer a mim mesmo de que tudo era fruto do cansaço, do calor, da solidão da estrada. Paguei pelo combustível com mãos trêmulas e, sem olhar para trás, deixei o posto. Deixei a BR-340 para sempre. Ou pelo menos era o que eu achava. Voltei para casa no dia seguinte, depois de uma longa viagem sem mais incidentes. Minha esposa, Clarice, percebeu que algo estava errado no momento em que cruzei a porta. "Você tá pálido. O que aconteceu?" Ela perguntou preocupada. "Só uma viagem difícil", respondi forçando um sorriso. Tentei esquecer. Tentei seguir com a vida. Tentei ignorar as marcas no caminhão, que nenhum polimento conseguia apagar. Mas as coisas começaram a piorar. Na primeira noite em casa, acordei com um barulho estranho. Algo como dedos arranhando a madeira da porta do quarto. Clarice dormia profundamente ao meu lado, alheia ao som. Levantei devagar, peguei o bastão de beisebol que guardava atrás da cama e fui até o corredor. A casa estava mergulhada em escuridão. Os arranhões vinham da porta da frente. Aproximando-me em silêncio, vi a maçaneta se mexendo, lenta e ritmadamente, como se alguém do outro lado tentasse entrar sem fazer barulho. Meu coração batia tão forte que parecia querer arrebentar minhas costelas. Com um impulso de coragem, ou loucura, abri a porta de uma vez. Não havia ninguém. A rua estava deserta. Fechei a porta com força, trancando todas as trancas, e voltei para a cama, tentando convencer a mim mesmo que era imaginação. Mas ao deitar, vi no teto do quarto marcas de mãos, dezenas delas impressas como sombras escuras acima de mim, e entre elas um rosto, o rosto do caroneiro, me observando imóvel. Fechei os olhos, tremendo, e só voltei a dormir horas depois. Os dias seguintes foram ainda piores. Aonde quer que eu fosse, sentia ser seguido. No espelho retrovisor do carro, no reflexo das vitrines, nas sombras dos becos, sempre havia vultos à distância. No trabalho, os colegas comentavam que eu parecia carregado, assombrado,
E às vezes, quando a mente começava a falhar, eu ouvia a voz dele, do caroneiro, sussurrando: "Está na hora." Em casa, Clarice começou a adoecer. Ficava pálida, febril, dizia ter sonhos terríveis com estradas escuras e mãos que saíam do chão para puxá-la para baixo. O médico não encontrava explicação. E eu sabia, no fundo, que a culpa era minha. Eles tinham me seguido. E agora não iriam parar até que eu cumprisse o que eles queriam. Numa madrugada em que o desespero tomou conta de mim, voltei à garagem e encarei o caminhão. Ali, cravada na lataria, uma nova mensagem havia surgido, como se gravada com garras invisíveis. Volte para na estrada. Sem mais opções, sem esperança, sem salvação, decidi obedecer. Engatei a marcha. E pela última vez peguei a BR-340. A estrada parecia ainda mais morta do que antes. O asfalto quebrado, a mata podre, o céu sem estrelas. Era como atravessar o próprio inferno. A certa altura, os faróis começaram a falhar, piscando como olhos moribundos. E então eles surgiram. Às margens da estrada, dezenas de figuras, rostos sem expressão, corpos em frangalhos, roupas rasgadas. Todos erguiam os braços, pedindo carona. A cabine ficou gelada. A respiração sumiu da minha garganta. E uma voz, agora não mais sussurrada, mas trovejante, preencheu a cabine. "Pare!" Fui puxado contra minha vontade para o acostamento. O caminhão parou. As portas se abriram sozinhas, rangendo como portões enferrujados. E eles entraram, um por um, sem ruído, sem pressa. Sentaram-se atrás de mim, nas sombras da cabine ampliada, como se o espaço físico não importasse para eles. E então, o caroneiro, o primeiro, sentou-se ao meu lado. "Agora siga em frente", disse ele, e seus olhos vazios queimaram em minha direção. Obedeci. Dirigi por horas, sem saber para onde. A estrada parecia não ter fim. Até que, no horizonte, vi um portal negro girando em espirais como um vórtice devorando tudo. O caroneiro sorriu. "Nosso destino", sussurrou, e sem que eu pudesse impedir, o caminhão acelerou, arrastado por uma força além de qualquer explicação. A última coisa que vi antes de atravessar o portal foi o reflexo do meu próprio rosto no para-brisa. Pálido, olhando sem alma, já não era mais eu. Dizem que às vezes, nas madrugadas sem lua, quem cruza a BR-340 vê um velho caminhão andando sozinho. Dentro dele, um motorista de olhar vazio, levando passageiros invisíveis para um destino desconhecido. Eu ainda estou lá, preso entre mundos, condenado a dirigir para sempre, ao lado daqueles que jamais encontraram descanso. E se algum dia, na solidão da estrada, você vir um caminhão velho parado no acostamento, se um homem de chapéu pedir carona, não pare. Por Deus, não pare. Agradeço profundamente por terem dedicado seu tempo a ouvir essa história extraordinária e, ao mesmo tempo, perturbadora. Se você gostou do relato e quer mais conteúdo desse tipo, por favor, deixe seu like, compartilhe com amigos que também apreciam uma boa história de terror e inscreva-se no canal para não perder futuras narrativas. E para os corajosos que chegaram até o final, lembre-se de sempre manter seus olhos abertos para o desconhecido. Às vezes, a verdade está além do que podemos perceber. Se você já teve alguma experiência paranormal ou história assustadora, compartilhe nos comentários. Adoraria ouvir suas experiências e talvez até mesmo transformá-las em futuros vídeos. E até a próxima noite sombria, nossos corajosos inscritos. Que os seus sonhos sejam livres de sombras, ou talvez não.